Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimiti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderum oculi mei, salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum, Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Preparação para a morte. Considerações sobre as verdades eternas. Pelo Dr. Santo Afonso Maria de Ligório. A tradução é de Celso Cunha e Nicolas Felipe, Centro Dom Bosco, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima obra, vale a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Os links estão todos no descritivo. Centavos serão muito bem-vindos. Ou também fazer como o Lussandro. O Lussandro nos comprou este livro. Muito obrigada, querido. Aliás, faça você também como ele. Veja a lista da Amazon ou entre em contato pessoal para nos adquirir algum livro. Ou torne-se membro aqui do canal. Muito obrigada a todos pela presença. Eu conto com as orações de vocês e também com aquilo que é de graça, curtida, compartilhamento, inscrição no canal, etc. Muito obrigada pela presença. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. E desejo a todos uma boa escuta. Consideração oitava. Morte dos justos. Preciosa in conspecto Domini mors sanctorum eius. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ponto primeiro. A morte, observada segundo o sentido, espanta e engendra temor, mas segundo a fé, consola e se faz desejar. Ela se exibe de maneira terrível aos pecadores, mas se demonstra amável e preciosa aos santos. Diz São Bernardo, preciosa, tanquam finis laborum, victoriae consumatio, vitae annua. Preciosa porque é o termo dos trabalhos, a consumação da vitória, a porta da vida. A morte põe termo às fadigas e aos trabalhos. Homo natos de muliere brevi vivens tempore, multis repletur miseriis. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias. Eis aqui o que é a nossa vida. É breve e é cheia de misérias, enfermidades, temores e paixões. Os mundanos que desejam longa vida, o que procuram senão mais prolongado tormento? Diz Sêneca.
tanquam vita petitur, supplici mora. Como se isso fosse vida, busca-se um prolongamento dos suplícios. Que é o prosseguir em viver, diz Santo Agostinho, se não o continuar a sofrer? Quid est Dio vivere, niso Dio torquere. Que é viver por muito tempo, se não ser torturado por muito tempo? Sim, porque, segundo nos adverte Santo Ambrósio, a vida presente não nos é dada para repousar, mas para fadigar, e por meio dessas fadigas mereceremos a vida eterna. Esta vida não foi dada ao homem para o repouso, mas para a fadiga. Ecce vita homini non ad quietem data est, sed ad laborem. Bem diz Tertuliano que, quando Deus a alguém lhe abrevia a vida, lhe encurta o tormento. Longum Deus admitti tormentum, cum vitam concedit brevem. Deus subtrai um longo tormento quando concede uma vida breve. Ainda que a morte seja dada ao homem como castigo do pecado, são tantas as misérias desta vida que, como diz Santo Ambrósio, mais parece que a morte seja dada como alívio que por castigo. Ut mors remedium videatur esse, non pena. A morte parece um remédio e não um castigo. Deus chama beatos aos que morrem na sua graça, porque findam as fadigas e vão ao repouso. Beate mortui, qui in Domino moriuntur, a modo iam deciti spiritus, uti requiescant a laborius suis. Bem-aventurados desde agora os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos. Os tormentos que na hora da morte afligem os pecadores não afligem os santos. Justorum anime in mano Dei sunt, non tanget illus tormentum mortis. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os atingirá o tormento da morte. Os santos, estes, já não se atormentam com aquele proficere, parte, que tanto amedronta os mundanos. Os santos não se agoniam em ter de deixar os bens desta terra, porque os mantiveram destacados dos seus corações. Deus cordis mei, et pars mea Deus in eternum. Deus do meu coração, repetirão sempre. Deus meu por toda a eternidade. Deus cordis mei, et pars mea Deus in eternum. Beatos sois vós, escrevia o apóstolo aos seus discípulos, que foram por Jesus Cristo despojados de seus bens. Rapinam bonorum vestrorum cum gaudio succepistis, cognoscentes vos meliorem et immanentem substantiam. Suportastes com alegria o esbulho dos vossos bens, sabendo que tendes um patrimônio mais excelente e durável. Não se afligem os santos em deixar as honras, pois desde cedo as abominaram e as tiveram por fumo e vaidade. Somente estimaram a honra de amar a Deus e de serem por Ele amados. Não se afligem em deixar os parentes, porque unicamente os amaram em Deus. Morrendo, deixam-nos recomendados àquele Pai Celestial que os ama mais do que eles. E, esperando salvar-se, creem que melhor do paraíso do que desta terra lhes poderá ajudar. Em suma, aquele que sempre disse em vida, Deus meus et omnia, Deus meu e meu tudo, com maior consolação e ternura, replica o dito na hora da morte. Quem morre amando a Deus já não se inquieta com as dores que acompanham a morte, antes se compraz nelas, pensando que já apronta a vida e não lhes resta mais tempo para sofrer por Deus e para oferecer-lhe outras manifestações de amor.
Assim, com afeto e paz, lhe oferece aquelas últimas relíquias da sua vida e consola-se em unir o sacrifício da sua morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por ele um dia na cruz a seu Pai eterno. E desse modo morre feliz, dizendo: In pace in ipsum dormiam et requiescam. Logo que me deito, em paz adormeço. Ah, que paz é morrer abandonado nos braços de Jesus Cristo, repousando nele, que nos amou até a morte e que quis passar por uma morte amarga para obter-nos uma morte doce e consoladora. Afetos e súplicas. Ó meu amado Jesus, que para obter-me uma morte suave quiseste passar por uma morte cruelíssima no Calvário, quando será que vos verei? Na primeira vez que me caberá ver-vos, eu vos verei como meu juiz, naquele mesmo lugar onde irei expirar. Que vos direi então? O que dirá vós? Não quero esperar até lá para que pense, quero me reparar neste instante. Dir-vos-ei assim: meu amado Redentor, sois vós, portanto, aquele que morreu por mim? Eu por um tempo vos ofendi, vos fui ingrato e não merecia perdão. Mas depois, ajudado por vossa graça, me reconstituí, e no resto da minha vida chorei os meus pecados. E vós me perdoastes. Perdoai-me de novo agora, que estou a vossos pés, e dai-me vós mesmo a absolvição geral das minhas culpas. Não mereceria mais amar-vos, por ter desprezado o vosso amor, mas vós, por vossa misericórdia, me apanhastes o coração, que, se não vos amou como mereceis, ao menos vos amou sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. Que me direis agora? Vejo que o paraíso e possuir-vos em vosso reino são bens grandes demais para mim. Mas eu não sou capaz de viver distante de vós, principalmente agora que me fizestes conhecer a vossa amável e bela face. Suplico-vos, pois, o paraíso, não para mais gozar, mas para melhor vos amar. Mandai-me ao purgatório, por quanto vos agradar. Não, tampouco eu quero, naquela pátria de santidade, ver-me entre aquelas almas puras, desse modo imundo, de manchas como estou agora. Enviai-me para que me purgue. Mas não me expulseis para sempre da vossa face, Senhor. Basta que um dia, pois, quando vos aprouver, me chameis ao paraíso para cantar eternamente as vossas misericórdias. Por agora, meu amado juiz, levantai a vossa mão e dai-me vossa bênção, e dizei-me que sou vosso, que vós sois e sereis sempre meu. Eu sempre vos amarei e vós sempre me amareis. Eis que agora vou para longe de vós, as chamas purificadoras, mas vou contente, porque hei de amar-vos, meu Redentor, meu Deus e meu tudo. Vou contente, sim, mas sabei que neste tempo, o qual estarei longe de vós, esta será a minha maior pena, estar de vós afastado. Contarei, Senhor, os instantes, até que me chameis. Tende piedade da minha alma, de uma alma que vos ama com tudo de si e que suspira por ver-vos, para melhor vos amar. Assim espero, meu Jesus, então falar-vos. Portanto, rogo-vos de dar-me a graça de viver, de modo que possa dizer-vos então o que agora acabo de pensar. Concedei-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, e socorrei-me vós, ó Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Ponto 2. Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra non erit. Enxugar-lhe-ás todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte. Na hora da morte, o Senhor enxugará dos olhos dos seus servos as lágrimas que derramaram nesta vida,
vivendo em aflições, temores, perigos e combates com o inferno. Será, pois, isto que mais consolará uma alma que amou a Deus ao ouvir a novidade da morte? O pensar que, dentro em pouco, será libertada de tantos perigos que tinha nesta vida de ofender a Deus. Pensar que, dentro em pouco, será libertada de tantos perigos que tinha nesta vida de ofender a Deus, de tantas angústias de consciência e de tantas tentações do demônio. A vida presente é uma contínua guerra contra o inferno, na qual estamos em incessante risco de perder a alma e a Deus. Diz Santo Ambrósio que sobre esta terra interláquios ambulamos, caminhamos entre armadilhas. Caminhamos sempre sobre as armadilhas dos inimigos que incidem sobre a vida da graça. Este perigo era aquele que fazia São Pedro de Alcântara exclamar quando estava morrendo: "Afastai, irmão, afastai", dirigindo-se a um religioso que, para ajudá-lo, o tocava. "Pois ainda estou em vida e, por consequência, estou em perigo de me perder." Este perigo ainda fazia consolar Santa Teresa cada vez que ouvia soar o relógio, regozijando-se por ter passado uma outra hora de combate, dado que dizia: "Em cada instante de minha vida posso pecar e perder a Deus." À vista disto que os santos, diante da novidade da morte, se consolam, pensando que dentro em pouco terminam as batalhas e os perigos e estão próximos de se assegurarem da feliz sorte de não poderem mais perder a Deus. Narra-se na vida dos padres que um sacerdote de idade avançada, na hora da morte, enquanto os outros choravam, este ria. Indagado por que era de rir, respondeu: "E por que é que chorais, vendo que eu vou ao repouso? Ex labori ad requiem vado, et vos ploratis." De modo igual, Santa Catarina de Sena, morrendo, disse: "Consolai-vos comigo, que deixo esta terra de aflições e vou ao lugar da paz." Diz São Cipriano: "Se alguém habitasse numa casa cujas paredes estão em ruínas, cujo pavimento e teto estremecem, bem como onde tudo ameaça ruir, quanto não desejaria de poder dela sair?" Nesta vida, tudo ameaça ruína a alma. O mundo, o inferno, as paixões, os sentidos rebeldes, tudo nos atrai ao pecado e à morte eterna. "Quis me liberabit de corpore mortuis huius." "Quem me livrará deste corpo de morte?" exclamava o apóstolo. E que alegria sentirá a alma no ouvir dizer: "Venide Libano, sponsa mea, venide cubilibus leonum." Vem do Líbano, esposa minha, das cavernas dos leões. Por isso, São Paulo, desejando a morte, dizia que Jesus Cristo era a sua única vida e, portanto, estimava seu morrer como o maior lucro que pudesse ganhar, de modo a conquistar com a morte aquela vida que não há mais fim. "Mice vivere Christus est, et morri lucrum." Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. É um grande favor que Deus faz à alma quando está em estado de graça ao retirar-lhe da terra, onde pode alterar-se e perder a amizade divina. "Raptus est, ne malitia mutarit intellectum eius." Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência. Feliz nesta vida aquele que está unido a Deus, mas, tal como o navegante, não pode dizer-se seguro, senão quando já atingiu o porto e retirou-se da tormenta. Desse modo, a alma não pode contar-se plenamente feliz, senão quando parte da vida na graça de Deus. "Lauda navigantis felicitatem, sed cum pervenit ad portum." Louva a aventura do navegante, mas falo quando este chegar ao porto. Disse Santo Ambrósio: "Deixa, pois, alegre o navegante, sempre que, após tantos perigos, está a chegar ao porto. Quanto mais não deve regozijar-se aquele que está próximo em assegurar a sua salvação eterna. Ademais, nesta vida não se pode viver sem culpas, ao menos leves. Septies enim cadet justus."
septies enim cadit justus. 7 vezes cairá o justo. Quem retira-se desta vida cessa de dar desgosto a Deus. Quid est mors nisi sepultura viciorum? Que é a morte, senão o sepulcro dos vícios? Disse o mesmo santo. Mais um motivo para os que amam a Deus desejarem vivamente a morte. Perante tudo isto, consolava-se o morrer o venerável padre Vicenzo Carrafa, enquanto dizia, terminando a vida, acabo de ofender a Deus. E o já citado Santo Ambrósio dizia, quid vitam istam desideramus, in quanto diutias quis fuerit, tanto maiore oneratur sarsina peccatorum. Para que desejamos mais longa vida, se quanto mais longa for, de maior peso de pecado nos carrega? Quem morre na graça de Deus põe-se no estado de não poder e nem saber mais ofendê-lo. Mortus nectit peccare. O morto não sabe pecar, dizia o mesmo santo. Por esse motivo, o Senhor louva mais os mortos que qualquer homem que vive, ainda que seja santo. Laudavi magis mortus, quam viventes. Felicitei mais os mortos do que os vivos. Um certo homem de bem ordenou que em sua morte lhe trouxessem um aviso que dissesse: consola-te, porque é chegado o tempo em que não ofenderás mais a Deus. Afetos e súplicas. In manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me, Domine Deus veritatis. Nas tuas mãos confio o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ah, meu doce Redentor, que seria de mim se me tivesses entregado à morte quando estava diante de vós? Estaria já no inferno, onde não vos poderia mais amar. Agradeço-vos por não me terdes abandonado, por me concederdes tantas graças e por conquistardes o meu coração. Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi ao desprezar-vos e o amor que merece a vossa bondade infinita. Amo-vos e desejo morrer cedo, se assim vos agrada, para livrar-me do perigo de tornar a perder a vossa santa graça e para assegurar-me de amar-vos eternamente. Assim, por estes anos que me restam de vida, dai-me, meu amado Jesus, força para fazer o que quer que seja por vós, antes que venha a morte. Dai-me fortaleza para vencer as tentações e as paixões, especialmente aquelas que na vida passada mais me levaram a desagradar-vos. Dai-me paciência nas enfermidades e nas injúrias que receberei dos homens. Eu agora, por vosso amor, perdoo a todos que me fizeram algum desprezo. E rogo-vos que lhes outorgueis as graças que desejarem. Dai-me força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais, com as quais sei que sou negligente. Ajudai-me, meu Salvador. Tudo espero de vossos méritos e tudo confio na vossa intercessão, ó Maria, Mãe e esperança minha. Ponto 3º. A morte não é somente o fim de um trabalho de parto, mas ainda a porta da vida. Finis laborum vitae annua. O termo dos trabalhos, a porta da vida, como diz São Bernardo. Necessariamente deve passar por esta porta quem quiser entrar e ver a Deus. Ecce porta Domini, justi intrabunt in eam. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. São Jerônimo dirigia à morte esta súplica. Apere mihi soror mea. Abre-me, minha irmã. Ó morte, minha irmã, se não me abres a porta, não posso ir gozar da presença do meu Senhor.
São Carlos Borromeu, vendo um quadro em sua casa onde estava pincelado um esqueleto de um morto com uma foice na mão, chamou o pintor e ordenou-lhe que apagasse aquela foice e pintasse uma chave de ouro, querendo assim sempre mais inflamar-se do desejo da morte, posto que a morte é aquela que nos há de abrir o paraíso para ver a Deus. Disse São João Crisóstomo que, se um rei tivesse preparado a alguém uma habitação em seu palácio, mas no presente tivesse de residir num estábulo, quanto não deveria esse homem desejar sair do estábulo para passar ao palácio régio? Nesta vida, a alma, estando no corpo, está como num cárcere, para de lá sair e dirigir-se ao palácio celeste. E por essa razão rogava a Davi: Educere custodia anima meam, tira-me desta prisão. E o santo velho Simeão, quando tinha nos braços o menino Jesus, não lhe soube pedir outra graça, senão a de morte, a fim de ser liberto do cárcere da vida presente. Nunc dimittis servum tuum, Domine. Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo. Diz Santo Ambrósio: Quasi necessitate tenertur, dimitti, petit. Como quem estivesse retido à força, pediu que se lhe deixasse partir. E essa mesma graça desejou o apóstolo quando disse: Cupio dissolvi et esse com Cristo. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Quanta alegria não teve o copeiro do faraó quando soube de José que dentro em pouco deveria sair da prisão e retornar ao seu lugar. E uma alma que ama a Deus não se regozijará em ouvir que em breve deverá ser desencarcerada deste mundo para ir gozar a Deus? Dum sumus in corpore peregrinamur ad Domino. Enquanto estamos no corpo, nos encontramos longe do Senhor. Enquanto estamos unidos ao corpo, estamos distantes da visão de Deus, como em terra estranha, fora da nossa pátria. Por esse motivo, diz São Bruno, que a nossa morte não deveria denominar-se morte, mas vida. Mors dicenda non est, sed vitae principium. Não se deve chamá-la de morte, mas de princípio da vida. Daí a morte dos santos intitular-se Natal. Sim, porque na morte deles se esconde aquela vida beata que não terá mais fim. Non est justis mors, sed translatio. Para o justo, diz Santo Antanásio, não há morte, mas apenas trânsito. Aos justos, a morte não é outra coisa senão uma passagem à vida eterna. Ó morte amável, diz Santo Agostinho, e quem será aquele que não te deseja, visto que sois o término das labutas, o fim das fadigas e o princípio do repouso eterno? Mors desiderabilis, mors desiderabilis, malorum finis, laboris clausula, quietis principium. Morte desejável, fim dos males, remate das fadigas, princípio do repouso. Portanto, com ânsia rogava o santo: Eia moriar, Domine, ut te videam. Oxalá morresse, Senhor, para vos poder ver. Bem deve temer a morte, diz São Cipriano, o pecador, que da sua vida temporal há de passar à morte eterna. Morre timeat, qui ad secundam mortem deaci morte transibit. Que tema a morte aquele que desta morte passará à segunda morte. Mas não, já quem estando na graça de Deus, da morte, espera passar a vida. Na vida de São João, o Smoller, narra-se que um certo homem rico recomendou ao santo o único filho que tinha e deu-lhe muitas esmolas a fim de obter-lhe de Deus vida longa. Mas o filho, pouco tempo depois, faleceu. Lamentando-se, pois, o pai da morte do seu filho,
Deus lhe enviou um anjo que lhe disse: procuraste longa vida ao teu filho, pois saibas que já goza no céu eternamente. Esta é a graça que nos obtém Jesus Cristo, como nos foi prometido por Oséias. Ero mors tua, ó mors. Eu hei de ser a tua morte, ó morte. Cristo, morrendo por nós, fez com que a nossa morte se tornasse vida. São Pioncio mártir, enquanto era dirigido ao patíbulo, foi indagado por aqueles que o conduziam sobre como podia ir tão alegre à morte. E respondeu o santo: Erratis, non ad mortem, sed ad vitam contendo. Estais enganados, não vou para a morte, e sim para a vida. Do mesmo modo foi encorajado o jovem São Sinforiano pela sua mãe, enquanto estava próximo do martírio, dizendo: Nate, tibi vita non eripitur, sed mutatur in melius. Ó meu filho, não vão tirar-te a vida, senão para convertê-la em outra melhor. Afetos e súplicas. Ó Deus de minha alma, desonrei-vos no passado, sim, virando-vos as costas, mas o vosso Filho vos honrou na cruz, sacrificando-vos a vida. Pela honra que vos deu o vosso Filho dileto, perdoai-me as desonras que vos fiz. Arrependo-me, ó sumo bem, de vos ter ofendido, e prometo-vos, de hoje em diante, não amar outro senão a vós. A minha salvação de vós espero. O que no presente possuo de bondade, tudo é vossa graça. Reconheço que tudo provém de vós. Gratia Dei sum idi quod sum. Pela graça de Deus sou o que sou. Se pelo passado vos desonrei, espero honrar-vos eternamente, bendizendo a vossa misericórdia. Sinto em mim um grande desejo de vos amar. Isto vós me dais. Vos agradeço, meu amor. Continuai a ajudar-me como iniciastes, pois assim espero, a partir de hoje, ser vossa e toda vossa. Renuncio a todos os prazeres do mundo. E que maior gozo, Senhor, posso ter que contentar a vós, meu Senhor tão amável e que tanto me tendes amado? Amor somente vos peço, ó meu Deus. Amor, amor. Até que, morrendo em vosso amor, possa chegar ao reino do amor, onde, sem mais o que pedir, serei plena de amor. De amor me abrase, sem nunca cessar um momento de vos amar por toda a eternidade e com todas as minhas forças. E Maria, minha mãe, vós que tanto amais o vosso Deus e tanto desejais vê-lo amado, fazei com que muito o ame nesta vida, para que na outra o ame abundantemente por todo o sempre.